Das inóspitas regiões da Antártica aos campos da Escócia, um raro uísque de valor inestimável está voltando para casa. O histórico Scott de uma lenda dos polos, Ernest Shackleton, permaneceu enterrado no gelo durante 100 anos. Um dos maiores degustadores de uísque do mundo tem então a missão de desvendar seus segredos e refazer a vintage. Será que ele consegue voltar no tempo? E o que ele vai descobrir quando desarrolhar a garrafa do Scott perdido de Shackleton? Mistérios da Ciência. Expedição Whisky. A carga mais incomum a sobreviver às inóspitas regiões da Antártica está a caminho. Seu valor é inestimável. A especialista em conservação Lizzie Meek do Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia é quem irá cuidar desse uísque. Apenas um raio-x irá revelar se seu notável achado está em segurança. Isso é fantástico, fantástico. Durante 100 anos, o intacto e secreto Scott de Ernest Shackleton é a descoberta de uísque do século. O Polo Sul é rodeado por campos de gelo praticamente impenetráveis. Há séculos, o sonho de conquistar suas implacáveis regiões levam exploradores a chegar ao extremo. Ernest Shackleton é indiscutivelmente o mais inspirador dos exploradores dos polos. Nascido na Irlanda e educado na Inglaterra, o jovem Shackleton anunciou que tivera uma visão de que algum dia ele iria para um dos polos da Terra. Seguindo essa visão, Shackleton tornou-se um líder sem igual. Sua imensa bravura ficou imortalizada quando ele disse: "Quando você estiver em uma situação desesperadora, quando não encontrar uma saída, ajoelhe-se e reze para Shackleton." O homem chamado para o invejável trabalho de recriar o uísque do maior dos exploradores está agora chegando ao Whisky Show de Londres. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Richard Peterson, carinhosamente conhecido como O Nariz, é um dos mais conhecidos blenders, ou misturadores de uísque do mundo. Suas opiniões são procuradas por muitos e ele nunca deixa de compartilhá-las. Serve com gelo? Nunca. Se um dia você me servir com gelo, eu vou ter de matar você. 3 gerações dessa família escocesa estão impregnadas de uísque. Seu pai o apresentou ao ouro líquido quando ele só tinha 8 anos de idade. Depois você volta para o uísque. Ele é um showman, um vendedor e um especialista apaixonado por uísque. Se um dia eu ouvir pegar um uísque, aquecê-lo, sacudi-lo e em seguida ficar acariciando-o, eu enfio meus 2 dedos nos seus olhos. O uísque é a mais complexa de todas as bebidas alcoólicas. Há mais de 2.500 marcas de Scotch Whisky e é preciso um grande homem com um grande nariz para conhecer tudo a respeito. Isso deve ficar na sua boca por pelo menos 3 minutos. O achado de Shackleton está provocando um burburinho entre o pessoal do uísque. E tem uma coisa com interesse todo especial. E o que todos estão me perguntando aqui hoje é qual o seu sabor. E infelizmente eu não posso lhes dar a resposta. Richard logo irá para a Nova Zelândia para entrar em contato com o uísque de Shackleton.
Mas, por enquanto, ele precisa mostrar seu lado paciente. Eu venho esperando por esse uísque há quase 4 anos e meio. 4 anos e meio. Depois de uma temporada na Marinha Mercante e uma viagem anterior à Antártica, ele já havia tentado o comércio, a política e o jornalismo. Mas Shackleton não se sentia à vontade em um terno. E em 1906 ele estava fazendo tudo o que podia para voltar ao gelo. Nos cofres do Museu da Nova Zelândia, Lizzie, atual guardiã do uísque de Shackleton, cuida de outras relíquias da Era de Ouro da exploração polar. Mas independente dos fantasmas que esses objetos possam evocar, foi explorando a cabana da expedição de Shackleton que Lizzie se lembra de ter sentido o espírito dele. Eu realmente não acredito em fantasmas, mas sem dúvida há uma forte sensação de que foi um lugar habitado por personalidades poderosas. Eu tive experiências muito intensas e acho que o contraste é que você chega de fora, de condições climáticas extremamente adversas, onde é realmente muito frio. Você entra em uma construção e sente o impacto, a sensação de abrigo que aquilo lhe oferece. E você passa imediatamente a pensar naqueles homens, vivendo ali por longos e sombrios meses, e você pode então sentir o cheiro, pode sentir o cheiro de todo tipo de coisas. Trata-se de um aroma muito característico que envolve você e que é diferente de tudo que você já vivenciou. A equipe de Shackleton estava repleta de personalidades poderosas. Ele sabiamente as organiza de forma a compartilhar um quarto ou ficar perto de qualquer membro da tripulação potencialmente perturbador. Nunca exigindo uma tarefa que ele próprio não faria, ele logo fica conhecido como o chefe, o que o agrada. Na certeza de que ele irá encontrar dinheiro e um navio, em 1907, Shackleton anuncia seu plano de conquista do Polo para a Sociedade Geográfica Real. Eles se recusam a apoiá-lo, mas isso não detém Shackleton. Agora, em seu laboratório na Escócia, Richard, mestre em blender, se prepara para coletar uma amostra do uísque de Shackleton. Faltam poucos dias para que ele se junte a Lizzie na Nova Zelândia. O que ele vai encontrar? O que será que um blender como Richard Peterson, mas de um século atrás, preparou para o carismático Ernest Shackleton? A arte do blending, da mistura, é pegar muitos componentes diferentes, colocá-los juntos para criar um estilo. Mas o mais importante é manter a consistência. Estou preparando agora os grãos para que não fiquem pesados demais, leves demais, e pode-se ver a riqueza da cor. Ele tem uma bela e rica cor. Mas é muito importante que a cada passo eu faça uma medição e verifique a porcentagem de todos estes diferentes uísques para ter certeza de que tenho as formulações corretas. Um momento mágico para todo Scotch Whisky é o silêncio. É quando nada parece estar acontecendo. Ele termina o processo de destilação de uma bebida pura e límpida, mas pelas normas escocesas, ele deve passar pelo menos 3 anos num barril de madeira ou tonel. É então que cores e sabores característicos são incorporados. No passado, esses tonéis feitos de carvalho podem ter sido usados para armazenar sherry espanhol ou bourbon americano. O tempo que passa em contato com a madeira é que irá criar o tipo e as características do uísque. E você pode ver isto imediatamente. Ele está bastante escuro. Na verdade, este é um barril de sherry. Por isso temos de ter muito cuidado com o quanto usamos. Não queremos influência demasiada do sherry, mas queremos apenas que esteja presente. Às vezes, Richard seleciona apenas um único uísque, ou único malte, ou usa até 30 diferentes uísques para uma mistura.
Não há registro de qualquer outro uísque que tenha sido conservado como o de Shackleton, e é isso que o torna tão especial. Quando se trata de descobrir os segredos do uísque de Shackleton, será o formidável nariz de Richard que fará a maior parte do trabalho de detetive. E com razão, seu nariz está segurado pelo Lloyd's em Londres em $2.600.000. Quando eu conhecer o uísque de Shackleton, o aroma que eu sentir é o que devo sentir ao prová-lo. Mas por ter ficado na geladeira por mais de 100 anos, é preciso ver se aquele equilíbrio ainda está ali. Eu gostaria de pensar que sim, mas o mistério é esse. Até agora, tudo o que Richard conhece sobre o uísque de Shackleton vem desse pedido original. Escrito pelo próprio Shackleton, ele pede um Mackinley de 10 anos de idade de uma destilaria que já não existe mais. Ele também pede um desconto de 5% à vista. A expedição de Shackleton, pomposamente denominada de Expedição Britânica Antártica, parte em 1907. Seu navio, uma pequena embarcação de pesca de foca reformado, chamado Nimrod. Os custos da expedição são cobertos em sua maior parte por uma série de doações e empréstimos. Shackleton usa bem seu charme com os ricos e influentes para financiar seu sonho da Antártica. Richard vai à Nova Zelândia para apanhar o uísque de Shackleton. Conservação é a principal prioridade e Lizzie não irá permitir que as garrafas e seu precioso conteúdo viajem sem acompanhante. Richard irá mantê-las em um refrigerador a bordo durante a viagem de volta à Escócia. Finalmente estamos indo para Christchurch apanhar essas garrafas históricas. Todos os meus colegas blenders estão invejosos por eu fazer a avaliação maravilhosa desse whisky. Isso é uma coisa que eu nunca havia feito durante os 40, 50 anos de minha carreira. Voo 1577, embarque portão 12. É o nosso voo, vamos lá. Vamos fazer história. Esta é a maior das aventuras para Richard. Ele não só irá apanhar o mais raro whisky vintage do mundo, mas também a bebida preferida de seu herói de infância. Shackleton é realmente a pessoa que eu sempre admirei muito. Ele passou por uma agonia extrema, esteve quase no limiar da morte em muitas ocasiões. Mas ainda assim ele cuidou de seus homens. A primeira parada de Richard, na Nova Zelândia, é a pequena cidade portuária de Lyttelton. Esse foi o último porto de escala para Shackleton e seu pequeno navio quando se preparavam para ir à Antártica. Foi aqui que tudo começou. Foi aqui que 15 homens corajosos embarcaram no Nimrod e desapareceram rumo ao sul. Eu me pergunto no que eles estavam pensando. Na mente de Shackleton está o embarque de animais vivos no já carregado Nimrod. Ele está levando 10 cavalos e algo incomum para a expedição britânica, cães husky. Eles são considerados imprevisíveis, mas Shackleton quer experimentá-los. 50.000 pessoas aparecem para desejar boa sorte e se despedir daquela corajosa tripulação. Eles iam sumir, iam ficar longe por talvez 1, 2 anos. Então por que não ter um bota fora como recordação? A próxima parada para Shackleton é a cruel Antártica. E um brutal encontro com a morte. A notícia se espalhou. O whisky de Shackleton está a caminho. Equipes de TV se reúnem no museu de Christchurch, na Nova Zelândia. O engradado ainda descongelando é cuidadosamente levado do congelador para a câmara fria de Lizzie, que foi especialmente construída. Bem, acho que está tudo em ordem aqui. Na câmara fria, a turma trabalhou bem. Agora só temos de deixar o uísque acomodado e passar os próximos dias descongelando lentamente.
Após quase 3.200 quilômetros navegando, Shackleton aporta em McMurdo Sound, Antártica. Primeira tarefa: armar uma cabana e arrumar todo o seu conteúdo, incluindo as 25 caixas de uísque que precisam ser transportadas por 1,5 km através do gelo. Shackleton tenta usar os cães, mas em seu entusiasmo por trazê-los, ele se esqueceu de que nenhum membro da equipe tem conhecimento de como lidar com eles. Após algumas tentativas caóticas, Shackleton declara os cães oficialmente animais de estimação do acampamento e eles nunca mais usam os arneses. A modesta cabana é a morada de 15 homens. Com menos da metade do tamanho de uma quadra de tênis, toda a habilidade do pessoal de Shackleton será necessária para evitar conflitos. Uma distração: as comemorações. Shackleton incentiva festas de aniversário, e qualquer dia especial é motivo para ser comemorado. O uísque é aberto e a música é liberada. A preocupação de Shackleton de contrabalançar trabalho e descanso está muito à frente do seu tempo. Na câmara fria do museu, as garrafas estão livres depois de 100 anos no gelo. Pronto, vamos lá? Está um pouco ansiosa? Um pouquinho nervosa, mas muito confiante de que vai dar tudo certo. Pela primeira vez em um século, as garrafas são tocadas por mãos humanas. Parece pesada. De fato, bem pesada. Eu consigo sentir o líquido se movendo ligeiramente na garrafa. É muito emocionante. Elas parecem estar bem, como se já tivessem perdido um pouco de seu teor de umidade. A intrincada embalagem de palha já está livre do gelo. Essa aqui também parece muito pesada. No início dos anos de 1900, a palha ainda era utilizada para proteger o que poderia se quebrar durante o transporte. Esses simples tubos de fibra acolchoaram o vidro enquanto Nimrod balançava pelo mar agitado. Como estão as garrafas? Esta também está cheia e olha só, dá para ver um pedacinho do rótulo. Estas garrafas estão relutantes em abrir mão de seus segredos muito facilmente. A escuridão do frígido inverno da Antártica dá lugar à clara e fria luz do dia, enquanto Shackleton se prepara para sua conquista. Mil e 400 quilômetros de gelo não mapeado estão entre Shackleton e o Polo Sul. Um troféu que ele descreve como o último lugar na Terra pelo qual vale a pena lutar. E agora está aqui, pronto para ser conquistado. Seu primeiro objetivo é chegar ao ponto mais distante no sul que seu mentor e rival, Capitão Scott, havia alcançado. Shackleton vai em frente e faz o trajeto em um mês, metade do tempo levado por Scott. Mas em detrimento de seus cavalos. Terrivelmente mal equipados para esse mundo desconhecido, o suor deles se congela e eles afundam a cada passo. Logo, todos os cavalos estão mancando ou terminalmente doentes. Shackleton ordena então que eles sejam sacrificados e enterrados na neve. Somente 3 homens estão viajando com Shackleton. E então esse pequeno grupo precisa transportar os pesados trenós. Caminhando penosamente através da neve profunda, suas forças definham. Eles fazem um acampamento a 1.800 metros. E Shackleton decide aliviar suas cargas. Eles enterram quase tudo o que estavam levando, incluindo roupas de reserva. Concentrado em fazer uma investida sem obstáculos até o polo, Shackleton escreve: "Agora queimamos nossos barcos atrás de nós." Em 3 dias, essas palavras irão assombrar Shackleton, quando ele se defrontar com a decisão mais difícil de sua vida.
Depois de 100 anos, as garrafas de uísque de Shackleton estão finalmente livres do gelo que as sepultaram. Chegou o momento da revelação. Tocando-as bem de leve, é possível ver através do resíduo que cai um certo grau de captação. Acho que tenho estado tão concentrada nos recipientes, na embalagem externa, que, na verdade, não pensei muito no conteúdo líquido, e esse é indubitavelmente um uísque de 100 anos de idade. Uma garrafa cheia de uísque, o que é incrível. Ele vai até o laboratório do museu para apanhar o uísque de seu herói. No museu, esperando por ele, está seu chefe, o bilionário Vijay Mallya. Vijay viajou em seu jato particular desde a Índia. Muito obrigado, realmente muito obrigado. O uísque de Shackleton tem a honra de viajar para a Escócia em grande estilo e lhes entrega suas queridas garrafas para Richard. Muito bem. Com muito amor. Muito amor. Estou apenas colocando em condição na saída, que está como descrita no documento. O cuidado com as garrafas de uísque passam oficialmente para Richard Patterson, de White Mackay. Para ambos é um momento memorável. Fantástico. Para Richard e o whisky, este é o começo de uma longa jornada para casa. A incessante jornada de Shackleton rumo ao sul leva os homens até o Planalto Polar. A 3.350 metros o ar é mais rarefeito e a altitude cobra seu preço. Seus passos são lentos e arrastados. Shackleton pensa adiante, na volta, e se prepara reduzindo as rações. Com o polo a 244 extenuantes quilômetros de distância, as condições pioram. Eles avançam mais lentamente. Shackleton recalcula que, mesmo com o corte da ração, se eles chegarem ao polo, eles morrerão de fome ao regressarem. Ele está determinado e escreve: temos de avançar mais rumo ao sul. Ainda que a comida esteja se esgotando, precisamos chegar a 160 quilômetros do polo. Em 9 de janeiro de 1909, a 97 quilômetros do polo, eles fincam a bandeira britânica. Shackleton chegou mais ao sul do que qualquer outro ser humano. Ele marca a trilha que um dia levará à conquista do polo. Mas ele sabe que está na hora de voltar. A decisão de Shackleton de voltar é frequentemente descrita como uma das mais sábias na exploração polar. Mas que tipo de homem, tão próximo da glória, daria as costas à fama e à fortuna? Uma pessoa é mais qualificada a responder isso. A neta de Shackleton, Alexandra.
Ele poderia ter sido o primeiro no Polo Sul, mas eles estavam muito mal fisicamente. Eles poderiam ter continuado cambaleando e morrido por lá, mas sua decisão de voltar quando estavam 97 quilômetros mostrou claramente quais eram suas prioridades. Suas prioridades eram seus homens. E mais tarde ele diria para minha avó, mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Ele encarou a coisa com humor. Aquele era o santo grau, ser o primeiro no Polo. O lema da família de Alexandra Shackleton era e é: conquistamos pela perseverança. Ao voltar, o corajoso Ernest Shackleton mostrou seu amor pela vida. Ele não estava preparado para ver alguém morrer em uma tentativa de conquistar o polo. Ele foi muito resoluto. Não houve indecisão. Ele sabia que a decisão cabia a ele, e ele a tomou. Ele tinha que trazer seus homens de volta vivos. Eu fico aqui. O uísque de Shackleton está na estrada de novo. Muito bem, é quase meia-noite e estamos viajando há quase 48 horas. Temos 2 caixas com 3 garrafas do uísque de Shackleton. Agora estamos correndo para o aeroporto para pegar o jato particular do Dr. Vijay Mallya. Muito precioso. As portas do jato particular 319 se fecham e o uísque de Shackleton está liberado para decolar. Voo 003 autorizado para decolar, virar 500 graus. Entendido, Torre. 500 graus. Preparando para decolar. Um século depois de deixar a Escócia, a preciosa carga está a caminho de casa. Amanhã, Richard irá abrir uma garrafa e saborear a bebida de seus sonhos. A Antártica está lançando tudo o que tem contra Shackleton e seus homens. Eles deram meia volta, mas têm ainda 2 meses de caminhada pela frente. De repente, Shackleton desmaia. Um provável ataque do coração. O médico do grupo, Eric Marshall, constata um pulso fraco e irregular. Ele escreve a respeito da condição crítica de Shackleton. Eu não consigo descrever com precisão a tensão física e mental. Mas Shackleton traz à tona uma força escondida. Liderando pelo exemplo, Shackleton pega de novo o arnês. E quanto pior ele se sente, mais ele avança, revela Jameson Adams, um de seus homens. Richard e o whisky estão quase em casa. O fabricante do whisky de Shackleton nunca poderia ter imaginado suas garrafas em um luxuoso voo a 9.000 metros de altura. Ainda refrigerados, eles logo estarão de volta à Escócia. Tudo está bem fechado e a temperatura deve ter se mantido. Estou excepcionalmente animado, muito entusiasmado por estarmos com as caixas em segurança aqui. É isso aí. Oficialmente, o uísque de Shackleton está finalmente em casa. Os dias na Antártica estão ficando mais curtos com a aproximação do inverno. E a escuridão permanente se prepara para encobrir o continente. É final de fevereiro de 1909 e Shackleton ainda está a muitos quilômetros do acampamento base. Seu navio, o Nimrod, voltou. E os homens que ficaram encerram relutante sua vigília na cabana e embarcam. O Nimrod deve partir em 2 dias para evitar ficar preso no gelo do inverno. Shackleton deixou ordens estritas para que o navio partisse no dia 1º de março, com ou sem ele. O uísque do explorador da Antártica está de volta ao solo escocês, mas sua jornada ainda não terminou.
O mais bem equipado laboratório de destilaria para análise está a 300 quilômetros de Glasgow, através das Highlands, as regiões montanhosas escocesas. A Estrada Norte acompanha o rio Spey, cujas famosas águas alimentam muitas destilarias de Speyside e, por sua vez, produzem os clássicos whisky Speyside. Aqui, séculos de chuva se infiltraram pela rocha vulcânica e as brumas regaram as florestas. O sol acaricia os grãos de trigo e cevada. O local de origem do Scotch Whisky pouco mudou desde o tempo de Shackleton. Shackleton e seus homens estão famintos. Eles procuram o que comer nos corpos congelados dos cavalos que tiveram que abater durante a viagem. Mas comer a carne contaminada lhes provoca problemas intestinais e vômitos. No dia 27 de fevereiro, o Dr. Marshall teve um colapso. Shackleton continua em frente. Ele precisa chegar à cabana antes que o Nimrod parta. Às 8 da noite do último dia de fevereiro, ele chega ao acampamento base. A cabana está abandonada. Ele voltou antes do prazo, mas o Nimrod não está à vista. Richard chega ao depósito da destilaria. Bom dia, pessoal. Hoje, o whisky de Shackleton finalmente deixa a garrafa. Ele será cientificamente retirado pelo pesquisador e químico Dr. James Pride e sua equipe. Muito bem, Richard. A retirada é feita num local protegido com ar puro para que nada polua o whisky. A seringa deve ser inserida com precisão. Está vendo onde estão os pontos? Estes 2 pontos, certo? Sim, é ali que eles estão. Foi onde sugeriram que introduzíssemos. Muito bem. Você consegue sentir que o vidro está se movendo? Sim. Isso, muito bem, muito bem. Será que posso sentir o aroma? Não, não. Me dê uma das agulhas mais finas. Esta? Sim, obrigado. Destilado há mais de um século, o whisky de Shackleton é anterior à era nuclear. O whisky mais puro já examinado. Mesmo nesta fase inicial, é possível ver que ele é bem leve. Isso sugere que foi envelhecido provavelmente em carvalho branco americano. Pode-se ver o nível, bem claro. É muito emocionante. Ele provavelmente ainda não absorveu tudo, como todas essas coisas. Quando as amostras de uísque estão fora da garrafa, elas são analisadas em busca de características que identificam cada traço químico, tipo, minerais na água, a turfa que secou o malte, as árvores das quais foram feitos os barris de madeira. Tudo isso faz de cada uísque uma cápsula do tempo que contém segredos. Mas as linhas em um gráfico só dizem isso, e será preciso o nariz de Richard, de milhões de dólares, para revelar a verdadeira bebida de Shackleton. Este que está com o Richard. Este é A1. A1, isso. Tudo bem? Certo, tudo bem. É um novo dia na Antártica. Shackleton esperou a noite toda. Soltando fumaça em direção a ele está o Nimrod.
Ele atraca uma última vez antes que o gelo do inverno torne impossível a sua passagem. Os leais homens de Shackleton voltam para apanhar seu chefe. Frank Wilde, Ernest Shackleton, Eric Marshall e Jameson Adams posam para uma fotografia a bordo do Nimrod. 3 dias depois que o navio encontrou Shackleton e Wilde, os outros 2 que ainda estavam a quilômetros do acampamento base são apanhados e se reúnem novamente à sua equipe. Tudo bem, é isso. Certo. A reação inicial é muito boa. Ele tem aquelas adoráveis groselhas maduras. Pera, maçã, está tudo ali. Tem frutas muito frescas. É muito delicado, possui um toque floral. E isso sugere apenas em função disso aqui que se trata de um elemento no estilo de Speyside. Há um adorável floral, sensual e feminino. Maçã, pera e as amêndoas esmagadas são apenas um sussurro ao final. Mas há aquele agradável toque do abacaxi maduro. Ele tem esse adorável carvalho branco americano que lhe confere esse charme, sensualidade, e é exatamente isso que tem aqui. Há carvalho fresco aqui, há toques amanteigados, o que chamamos amanteigados. Há sinais de capim-limão, limões, estão todos aqui. Para mim, esta é a parte mais emocionante da minha vida. Estou vendo um uísque do século XIX que foi preservado por mais de 100 anos. Isso é uma honra, é um privilégio. Excelente. Maravilhoso. Sir Ernest Shackleton, eu o saúdo. Richard trouxe o uísque de Shackleton para casa sem incidentes e experimentou a bebida dos seus sonhos. Agora, ele está diante do desafio de sua vida: misturar uma réplica perfeita dos Scotches existentes. É uma enorme tarefa. A todo momento, mais de 20 milhões de barris dessa bebida alcoólica estão amadurecendo em um depósito por toda a Escócia. Mas escondido em algum lugar por aí afora estão os uísques que Richard precisa para trazer a bebida de Shackleton de volta à vida. E que o ajudará a cheirar exatamente os uísques de que ele precisa para sua réplica da mistura de Shackleton. Temos aqui vários e diferentes problemas. Precisamos descobrir a verdadeira complexidade para a mistura. Temos de descobrir a influência das Highlands, a influência de Speyside, e precisamos conseguir aquele minúsculo toque de turfa que não deve dominá-lo. Esse é o meu problema, Dave. Richard seleciona os barris de uísque que ele quer provar, verificando de onde veio a madeira originalmente e o que o barril continha. Temos alguns dos Bourbons aqui, veja que temos alguns de Claremont Distiller, de Jim Beam, o que é bom. E então alguns de Hogshead, das regiões das Highlands, o que deve ajudar. Cada sabor característico oriundo do barril irá se combinar para criar um blend novo e equilibrado. Uma mistura que irá refletir a escolha de Shackleton. Quanto mais complexidade você puder me oferecer, quer dizer, estivemos em um grande número de destilarias e já conseguimos várias amostras, mas ainda estou à procura dos uísques certos. O equilíbrio correto. O equilíbrio correto, exatamente. Aqui há mais, sim. Estes estão realmente em muito bom estado.
De cada barril é tirada uma amostra. Cor, aroma, sabor irão definir qual o whisky que irá compor o novo blend, a nova mistura. Ele está de mau humor. Acho que ele precisa voltar para a cama por mais 5, 6 anos, eu acho. Alguns whiskies amadurecem rapidamente, enquanto outros levam seu tempo. Acrescentando um pouco de água, Richard desperta o whisky e traz à tona suas características. Não, não é realmente o que estou procurando. Sim, agora sim. Um barril marcado com X significa um escolhido. O conteúdo desse barril se tornará um dos ingredientes secretos na réplica de Richard, daquele de Shackleton. O sherry, todas aquelas maravilhosas e picantes amêndoas esmagadas, geleia de cítricos, especiarias. Depois de 4 meses de pesquisa, sentindo o aroma, coletando amostras, medindo e misturando, os sucessos e fracassos de Richard finalmente criam uma mistura de whisky que ele acredita faz justiça ao original de Shackleton. E o seu primeiro degustador não é uma cobaia qualquer. O whisky ligado a Shackleton é uma conexão singular, porque você saboreia o que ele saboreou. Sim. Eu nunca havia visitado uma destilaria antes e sinto que há realmente uma ligação familiar. Sim, mas o que vamos fazer esta noite certamente é. Mas antes que Alexandra possa experimentar o whisky, Richard mostra a ela o quão pouco o processo foi alterado desde que o whisky de seu avô foi destilado 100 anos atrás. Este é o Cuba Filtro, Alexandra. Você está vendo tudo aquilo? E o que irá acontecer é que ele vai pegar toda essa bela cevada que está cheia de amido e queremos que ele as amasse e extraia os açúcares naturais. E então isso será resfriado e fermentado. Para fermentar os grãos amassados, o ingrediente final é adicionado. Então vamos lá, veja isto. Minha nossa. Sim, é isso. É surpreendente. É exatamente o processo de fermentação. Como as fontes de água quente na Nova Zelândia ou algo assim. Exatamente o que é. É algo muito violento, há muita espuma. A levedura ataca o açúcar, procura pelo açúcar e irá convertê-lo em álcool. É incrível. Lindo, e quando baixa, a bebida alcoólica é então levada para a fase de destilação. Entendo. E então vai para o outro lado. Na fase de destilação, a mistura alcoólica é fervida em tanques de cobre chamado alambiques. Aqui ela se torna uma bebida clara, que no final, maturada, é o Scotch. A réplica de Richard, do blend de Shackleton, é uma mistura de 25 whiskies maturados. Agora chegou o momento. O que quero que você faça agora é que movimente um pouco e diga olá. E ao dizer olá, você o coloca no nariz, e de um lado e do outro. E você perceberá imediatamente aquela suavidade, a elegância. E então, quando o experimentar, deixe-o na boca, embaixo, mantenha-o ali. E quando o engolir, respire profundamente. E sinta o efeito estimulante do álcool, bem ali. Agora espere por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ele explode em sua boca. Surpreendente, maravilhoso. Você pode ver a turfa 47,3%, a turfa, e é isso. Este é o estilo, é a bebida de seu avô que está aqui. Isso é incrível, incrível. Eu nunca provei nada assim. Ele é do passado e do presente. Sim. É maravilhoso. A sua saúde. A nossa saúde. Raramente uma relíquia expressa uma época. Mas o whisky de Shackleton tem a força e o estilo de um homem e de uma época. Shackleton se recupera de sua notável expedição no Nimrod e volta para casa como herói. Mas apesar do perigo, ele não resiste à atração do gelo e da neve. Sua próxima expedição ao sul, no Endurance, incluiria o resgate mais heróico da história dos polos. Sir Ernest Shackleton está enterrado aqui, no sul da Geórgia, perto de sua amada Antártica.
Em mais de uma maneira, o espírito de Shackleton continua vivo. Versão Marshmallow São Paulo.